Boa noite, investidor. Bitcoin parado, crise no Oriente Médio, crise também no governo norte-americano com diversas manifestações, análise e as melhores notícias do mercado cripto. Você só vê aqui. Eu sou o MacV, muito bem-vindo à Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, antes de mais nada, vou pedindo para você deixar o seu curtir, deixar o seu like, como você preferir, se inscrever em nosso canal, porque isso ajuda demais na divulgação dos nossos conteúdos, tá? Se você ainda tem dúvida de como investir no universo de criptomoedas, onde comprar, onde deixar o seu dinheiro alocado de forma segura, eu vou deixar aqui no card o vídeo mais completo do YouTube, tá? Onde eu ensino você a abrir sua conta na Binance, é como você começar a operar, né? Desde a primeira compra, da primeira venda, o aporte de dinheiro, extração do seu capital. O vídeo mais completo, tá? E segue lá, ajuda lá, porque o vídeo é muito bom e vai desmistificar aí todas as dúvidas do mercado cripto, tá? Pessoal, vamos lá, vamos começar como os vídeos que a gente tem feito aí. Prometi fazer mais vídeos ao longo da semana, mas eu não consegui devido a diversas coisas, então fiz um semana passada, voltei a fazer semana passada, vou fazer esse vídeo aqui, já iniciando a semana, vamos ver se ao longo da semana eu consigo fazer mais vídeos, tá? Mas vamos analisar hoje o gráfico semanal, as principais notícias e é isso. Gráfico semanal das criptomoedas, o diário e as principais notícias, tá? Essa semana tá bem complicado, tá bem complexo. A gente viu que o Bitcoin, ele não foi para lugar nenhum, tá? Eu vou colocar o gráfico do Bitcoin aqui. Até comentei com vocês que ao longo da semana, desculpa, eu tô vendo de Binance, Bitcoin contra dólar. Quando a gente analisa aqui, a gente vê que o mercado está parado. Eu falei que era um pouco complexo devido aos topos das últimas semanas, mas isso daí se deu a N fatores, mas principalmente ao fator do Oriente Médio. Uma coisa que está chamando muita atenção é a desaprovação do governo Trump, tá? Tá em 32% só a aprovação do governo Trump. O governo que vinha aí com todo o ideal de ser pró-cripto, e agora a gente vê as diversas repercussões aí negativas, desde a saída do Elon Musk, desde do fim do Doge, né, aquele departamento que, como eu já falei diversas vezes, tinha o objetivo de enxugar esses 2 trilhões de dólares, desculpa, do déficit orçamentário norte-americano, e toda essa briga, a saída do Elon Musk, agora também esse monte de protesto, tá? Hoje que foi aniversário, ontem, desculpa, que foi aniversário do Donald Trump, foi registrado mais de 700 mil pessoas na rua protestando contra o governo, tá? Então a gente tá vendo medidas aí que não são muito legais, tá? Já tem analistas aí políticos falando que não se sabe nem se o governo Trump se sustenta até o final do mandato, que não seria muito legal pro universo de cripto. Mas fora isso, tal, que abalou, e sendo bem sincero, vai abalar o mercado de criptomoedas nos próximos dias aí, esse conflito Israel-Irã. Para quem não sabe, esse conflito ele começou lá no dia 13, tá? Lá no dia 13 de junho, quando Israel lançou a Operação Rising Lion contra o programa nuclear iraniano, vamos falar assim, uma operação super complexa, 200 aviões militares, 300 mísseis. No dia 13 ele fez essa operação contra o território iraniano. O governo iraniano, desculpa, respondeu, né? Começou aquela troca de mísseis, né? Tanto de um lado quanto do outro, envio de drones e tudo mais. Esses bombardeios, esse conflito se intensificaram no dia 14 e até hoje aí tá rolando, não acho que vai parar tão cedo, tá? Diversas operações do Mossad, que seria o grupo, vamos falar assim, seria a CIA, né? Do governo israelense dentro do território do Irã, o Irã também com diversas ações de contra-inteligência no Mossad, uma situação assim não muito legal para a geopolítica, consequentemente para o universo de bolsa de valores em geral, principalmente o universo de cripto, tá? Uma coisa que eu acho que eu tenho a necessidade de desmistificar é porque tudo isso ele começa com uma ideia aí de que o Irã está enriquecendo o urânio e tudo mais, mas é bem mais complexo, tem muito mais conflitos aí geopolíticos envolvidos, né? Tem muito analista falando. Para quem não gosta de geopolítica e gosta de mercado, eu recomendo muito que comecem a seguir a geopolítica, porque a geopolítica é vamos falar assim, é melhor do que uma série Netflix e ela impacta diretamente a nossa vida, tá? Mas o que acontece? Tem toda essa ideia de que Israel é contra o Irã devido ao programa nuclear iraniano e tudo mais. Isso daí vai ter um impacto geral, porque o Irã sofrendo essas sanções, sofrendo esses ataques, tem uma grande possibilidade de o Irã fechar o Estreito de Hormuz. Eu até tenho um mapa aqui do Estreito de Hormuz, que é isso aqui. Para quem não sabe, o Estreito de Hormuz aqui é onde tem os principais
operadores da OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Quando a gente vê Iraque, Arábia Saudita, a gente vê o próprio Irã também, tá? Então aqui sai basicamente mais de 60% de todo o petróleo do mundo, e esse petróleo aí que abastece Europa, Ásia, Eurásia. Então é uma região muito complexa. Se o Irã sofrer mais ataques, tem grande probabilidade aí de que ele feche o Estreito de Hormuz. Não só isso, os Estados Unidos hoje, Donald Trump já deu uma declaração onde possivelmente os Estados Unidos vai entrar nessa guerra, tá deslocando encoraçados e porta-aviões para o Oriente Médio para possivelmente entrar nessa ação. Então, assim, isso é uma coisa que pode abalar demais o mercado. E quando eu falo de mercado, eu falo de fato as commodities, né? As commodities que têm um grande impacto aí na inflação global. Quando a gente analisa o gráfico do petróleo, por exemplo, né? Já que esses países são da OPEP e um corte no fornecimento de petróleo do mundo, até um fechamento desse Estreito de Hormuz aí, impactaria demais essa commodity. Quando a gente analisa o gráfico do petróleo, deixa só um minutinho, deixa eu olhar aqui. Aqui é o do minério. Quando a gente analisa aqui o Brent, né, que seria o produto, o petróleo pronto para exportação, a gente vê que o Brent vinha, né, numa tendência de baixa aí muito longa, né? Ele vem numa tendência, ele ficou um pouco consolidado quando a gente analisa. Deixa eu analisar o gráfico semanal. Tá no semanal, já deixa eu analisar só para a gente ver, tá? Mas o Brent, ele vinha nessa consolidação de sobe e desce desde dezembro de 2022, né? No ano de fevereiro ele já começou essa tendência de baixa, estava em tendência de baixa, estava indo buscar novos fundos, mas aí com todo o do desenrolar dessa semana a gente viu uma alta muito forte. Quando a gente olha para o diário, a gente vê que já teve uma alta bem expressiva no Brent, já começou a pivotar para cima. Parece que o Brent vai começar aí uma tendência de alto que não é muito bom. E isso pode impactar de forma muito negativa a inflação global. Então a gente precisa ficar muito de olho nisso, tá? Acho que eu já falei demais desse conflito, então vamos analisar de forma bem rápida o S&P e as criptomoedas, que é aquilo que a gente gosta, tá? Vamos falar primeiramente do S&P 500. S&P 500 eu vou pro semanal, tá? Pra gente entender. Tinha comentado com vocês no semanal que, muito antes desses conflitos, né? Porque foi domingo passado que eu falei, ó, tá um pouco complexo, não acho que o mercado vai andar muito, mas não vai andar muito por quê? Porque nós estamos chegando próximo à região desses dois topos anteriores e foi exatamente isso, tá? Essa semana a gente viu que o preço chegou próximo dessa região, mas devido a esses conflitos ele fechou um pouco em baixa, tá? Não é um sinal ainda baixista, mas devido a essa incerteza no Oriente Médio, eu não acho que seria legal a gente ficar posicionado, tá? Se esse candle aqui, se ele fosse um pouco mais para cima, se ele fosse aqui na região dos 6.095, seria um sinal ainda mais vendedor, mas devido a toda essa incerteza, é melhor a gente ficar de fora, é melhor a gente esperar. Vamos ver o que vai acontecer, tá? O ideal para que a tendência de alta do S&P 500 aconteça, para que tudo volte aí a caminhar, é que a gente veja o preço rompendo essa região dos 6.100, dos 6.090, desculpa, fazendo um candle de reversão aqui para a partir daqui a gente ver uma tendência de alta, tá? Uma coisa que eu não falei também, que eu vou falar, é do calendário econômico dessa semana. Essa semana tem muitos eventos econômicos. A gente começa na segunda-feira com o núcleo de vendas ao varejo. Na quarta-feira, que é o Black Wednesday que eles falam, né? Que é quando tem a projeção do FONC e tudo mais, que vai falar sobre a inflação, que vai determinar aí as trajetórias de toda a inflação para os próximos meses. Isso vai acontecer na quarta-feira. Quando a gente vê quarta-feira, é um dia recheado de indicador econômico. Vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego, vai ter estoque de petróleo, vai ter a reunião do FONC, né, que é a reunião do Federal Reserve, né, e dos conselheiros ali, que vai determinar a taxa de juros. Na quinta-feira a gente tem pedidos iniciais de desemprego também, tem o balance sheet do Federal Reserve e na quinta-feira tem o índice de atividade industrial da Filadélfia, tá? Que é um dos índices aí que o mercado mais espera. Sobre o FONC, tá? Tem 95%, não, desculpa, tem 97% de chance de que a inflação americana ela fique estabilizada, tá? Nesses patamares que tá de 4,5%. Lembrando, tá? Que a inflação americana
ela tem um forte, não só a taxa de juros, desculpa, americana, mas a global ela tem um forte efeito sobre a indução da economia, tá? Então a taxa de juros permanecendo em 4,5%, a gente não vai ver, né, um melhoramento no capital, do fluxo de capital indo para a renda variável, vai tudo ficar como está. Então não é uma notícia muito positiva para o mercado de renda variável, mas também não é negativa. Afinal de contas, se o Federal Reserve resolvesse subir a taxa de juros, a gente veria aí uma migração do capital da renda variável para a renda fixa, o que não seria muito bom para os mercados. Então, assim, pelo menos por essa expectativa desse corte na taxa de juros, não vai ter muita liquidez aí a mais entrando no mercado de renda variável. Mas voltando para a análise gráfica, a gente já falou de S&P, agora vamos falar das criptos. Estou vendo quanto é que tá 10 minutos, agora eu vou ter que ser rápido, senão o vídeo ele vai ficar muito longo. Mas agora vamos analisar as criptomoedas. Vamos analisar o Bitcoin, primeiramente. Tá, quando a gente analisa o Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin está muito parecido com o gráfico de S&P 500, eu já tinha falado. É um pouco complexo operar Bitcoin, porque tá também, assim como o S&P, próximo dessa região aqui de 2 topos, tá? Então, sair daqui é um pouco complexo. Essa semana já fez esse doji. Claro que o doji não só em relação ao price action, a ação do preço, mas principalmente devido a todos esses eventos geopolíticos que estão acontecendo, todas essas incertezas. Mas o ideal para a gente pensar em Bitcoin de fato e que ele vai subir é esperar que o preço rompa essa região aqui dos 108,200, depois que ele repouse próximo aqui à região dos 108, 109, e a partir daqui a gente pensar em um candle de reversão e daí operar essa tendência de alta para, quem sabe, tentar buscar toda essa possível pernada de alta que a gente consegue ver aqui. Desculpa, pessoal, estou há muito tempo sem fazer vídeo, não sei nem onde estão as ferramentas mais, onde estão as ferramentas mais. Mas toda a projeção é de que a gente pegue isso daqui e jogue para cima, ou seja, se nas próximas semanas o BTC fazer isso, descansar e fazer um candle de reversão, quem sabe a gente chegar lá na casa dos quase $150 em BTC, mas para isso a gente precisa esperar todo esse movimento de alta para que a gente possa ver o BTC de fato subindo da forma como a gente espera, tá? Vamos analisar o gráfico diário de BTC também, deixa eu excluir isso aqui. O gráfico diário de BTC, vamos ver como é que tá. Quando a gente analisa o gráfico diário de BTC, a gente vê que tá um pouco complexo, tá numa região aqui de consolidação, não tem uma direção determinada ainda dos preços para saber para onde ele vai, tá abaixo das médias móveis, tá muito feio, tá? Apesar de que ele tá repousando em cima desse topo anterior, mas já tá abaixo das médias móveis. O ideal é a gente esperar um candle aqui que faça esses movimentos de alta, né? Vamos esperar ele ultrapassar essa região aqui em verde que eu já tinha falado do 108, ele repousando aqui, ele se distanciando com um candle de amplitude ou com mais de um candle de amplitude e mostrando pra gente que de fato essa região foi superada aí, que no retorno até essa reversão, dessa região, desculpa, a gente possa pegar o Bitcoin ali pela perna e seguir nesse rumo de alta com ele, tá? Quando a gente analisa Ethereum, a gente vê que Ethereum também tá do mesmo jeito. Gráfico semanal de Ethereum tá um pouquinho pior, ó. A gente vê que ele tá bem consolidado, tava abaixo das médias móveis, já subiu de novo, tá subindo para essa região de preços aqui, ó, que antes era um retângulo, né? Tá dentro desse retângulo de novo. Ethereum não tá bonito, tá? Superou as médias móveis e tudo mais, mas tá um pouco complexo de operar. A média móvel de 20 também tá virada para baixo quando a gente analisa ela aqui, ó. E ver que ela tá virada para baixo, então tá um pouco mais complexo. Entre esperar por Ethereum e esperar por Bitcoin, eu preferiria esperar por Bitcoin para na tomada ali, depois que romper aquela região e voltar, a gente pegar e colocar um fluxo de capital até mais alto, buscando essa pernada do Bitcoin, quem sabe rumo aos $150 mil. XRP, todo mundo sabe, é uma das criptos que eu mais gosto, juntamente com BTC e Tron. XRP tá bonita, tá? Rompeu essa região aqui de preços, estava bonita, né? Na verdade, rompeu essa região, fez um pivô aqui, a gente imaginou que XRP ia voltar a subir, não foi o que ela fez, tá? Agora tá abaixo das médias móveis, não vai para lugar nenhum. O ideal para a gente pensar em começar a ver o preço subir é o preço superar essa região dos $2,59. Antes disso, tá um pouco complexo, tá bem consolidado nessa região. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê exatamente isso, ó, tá nessa região de retângulo. Se o preço chegasse aqui até próximo à região dos 1,96 por price action, daria até uma entrada, mas eu não gosto de operar consolidação, eu gosto de operar tendência. Então eu imagino que
pela forma como o preço está se demonstrando, pelo price action de fato, eu acho que esperar, ele já rompeu essa linha de tendência de baixa, então esperar o preço superar essa região aqui dos 2,59, depois que ele voltar e fazer um candle de reversão aqui, a gente pode pensar em comprar, tá? Para quem sabe atingir o topo anterior aqui na casa dos 3,38 e depois rumar lá até próximos all-time highs aí. Lembrando que nada do que eu estou falando aqui é recomendação de compra ou venda, tá? Eu não sou analista CNPI, por enquanto. Então, é pura e exclusivamente estudo do que o mercado e do que todo o conceito de análise técnica e análise gráfica nos traz, tá? Vamos analisar Doge. Doge tá muito feio, ficou ainda mais feio depois que o Elon Musk acabou saindo do mercado aí, né? Desse aconselhamento do Donald Trump. Doge tá muito feio, tá abaixo das médias móveis, já tá operando abaixo da cabeça desse pivô. Dogecoin, acho que de todas que a gente viu agora, não é uma das piores. Eu recomendo que a gente fique fora disso. Quem sabe voltar a pensar em Doge quando ele voltar a operar acima dos 0,25 cents, tá? Antes disso, eu acho muito complexo. Solana também tá muito parecido com XRP, que estava parecido. Não, ela tá parecido com Ethereum, desculpa. Tá bem parecido com Ethereum, tá? Solana não tá nada bonito quando a gente analisa Solana. Olha só, tá bem consolidado, tá num padrão aí de Diamond ou Search and Destroy. É que Search and Destroy é day, né? Então é para day trade, mas quando a gente analisa como tá naquele padrão de megafone ou Diamond, como vocês preferem chamar, os gringos gostam de chamar isso de Diamond, tá sem direção, tá complexo, tá abaixo das médias móveis, eu não vejo nada a fazer, Solana tá bem difícil de operar. Vamos para PEP. PEP também tá, ó. A gente viu o preço romper o topo anterior, depois disso rompeu o fundo anterior, também tá num padrão de Diamond ou num padrão de megafone, depende como vocês gostam de chamar esse padrão. Não acho nada operável, tá? Não tem uma tendência. Charles Dow escreveu lá em 1910 lá que a tendência é sua amiga, ou seja, a gente tem que seguir a tendência. Ativo sem tendência, a possibilidade de perda de dinheiro é muito grande, então é melhor a gente esperar uma tendência aí, de fato, para esperar que o preço suba de vez, né? Pelo menos por ele já ter rompido essa região. Quem sabe aqui, se o Pepe começar a fazer na próxima semana um candle verde, um candle bonito aí de reversão, quem sabe ele furar as médias móveis nessa semana e fazer um padrão aqui de um martelo, a gente possa pensar em comprar Pepe. Antes disso, eu acho muito complexo, eu acho muita loucura. Cardano tá bem parecido com o Pepe, também nada a fazer, abaixo das médias móveis, numa região de consolidação. O preço ele rompe fundo, ele tenta romper topo, ele supera topo anterior, ele não tem para onde ir. Médias móveis sem direção, abaixo das médias móveis também, tá operando abaixo da cabeça do último pivô. Bem complexo, bem feio, nada aqui a se fazer. Melhor deixar o seu dinheiro numa renda fixa e depois a gente voltar a pensar em mercado de cripto, por quem, né, tem uma paixão aí, um amor platônico pela Cardano. Binance há meses, né, que não anda para lugar nenhum, né? Desde março de 2024, quando a gente analisa, a gente vê a quantidade de volatilidade que tem no mercado. Todas as vezes que a gente analisar candles, tá, de corpo pequeno e muita sombra, não é um sinal bom, é um sinal de volatilidade, é um sinal de muito robô operando, de muito algo trading operando, né? Muitas corretoras que mexem com essa parte mais quântica do trade. Então, nada a se fazer, nada muito bonito. O ideal para a gente, quem sabe, ver uma tendência de alta e engatar de vez na Binance, quem sabe, se o preço no semanal, então isso tende a demorar, voltar a operar, quem sabe, aqui acima dos 734, não, vamos colocar dos 743. Quem sabe a partir dessa região aqui, quem sabe o preço rompendo essa região, voltando a descansar nela, fazendo um candle de reversão, a gente não possa ver um movimento de alta mais expressivo. E por último, uma das que eu mais gosto, Tron. Tron tá bem fraquinha, né? A gente vê que tá subindo essa sombra aqui desse candle lá da última semana de dezembro, deixou o mercado bem abalado, e junto com todos esses eventos da geopolítica, a gente vê que está muito complexo operar, está bem fraquinha, não tem muita direção. Tron, que deu tanta alegria para a gente ao longo do ano passado, né? Olha só essa tendência de alta muito bonita, e agora está muito complexa de se operar, tá? Acho muito difícil a gente conseguir operar de fato Tron. Então, meus amigos, por hoje é só. As análises que eu tinha para fazer foram feitas. Prometo que nessa semana eu vou tentar fazer mais vídeos, tá? Perdi um pouquinho aí a dinâmica devido a esses 2 meses que eu fiquei fora, como eu falei no último vídeo. Tive
todas as doenças respiratórias possíveis, mas eu vou voltar com tudo e vou postar novas análises aí para ajudar a gente nesses estudos do mercado de cripto, tá? Se você gostou do nosso conteúdo, novamente, eu gostaria de pedir, curta o nosso conteúdo, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal, se inscreva, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? E eu vou ficando por aqui, meu muito obrigado e uma boa noite a todos.